bem com vocês? Professora Daniele Antonello, mais uma semana aqui. Chegamos na nossa semana de estudos em casa número 16. E nessa semana trabalharemos um pouco diferente. Faremos uma revisão de todo o primeiro bimestre. Por isso, dividimos em 2 vídeos. Então, esse é o vídeo de número 1. E vamos trabalhar apenas com o livro de atividades. Então, pegue o seu material e vem comigo. Pessoal, nessa semana 16, na aula 1, eu fiz uma agenda aqui para vocês conseguirem acompanhar melhor. Como eu disse, vamos trabalhar com o livro de atividades e para essa aula 1, vamos fazer a revisão do capítulo 1, que fala dos números reais. Então, vamos revisar as potências com números inteiros, as propriedades da potenciação, notação científica, os números irracionais e as propriedades dos radicais. Vamos para o exercício da página 4, o número 1, completar as tabelas com os resultados. Então, aqui na tabela da letra A, temos as potências com a base menos 2, que vão com os expoentes de menos 4 até o expoente 4. Então, lembrando que os expoentes negativos, a gente inverte a base. Então, na primeira vai ficar menos meio elevado ao expoente 4, resultado 1/16. Segunda coluna, menos 1 meio elevado ao cubo, resultado menos 1/8. Terceira coluna, menos meio ao quadrado, resultado 1/4. Quarta coluna, o menos 2 elevado a menos 1, vai ficar menos meio elevado a 1, que é o próprio menos meio. Menos 2 elevado a 0, resposta é 1. Menos 2 elevado a 1 é a própria base, menos 2. Menos 2 ao quadrado, resposta positiva 4. Menos 2 ao cubo, 8. Menos 8. E menos 2 à quarta, 16. Assim, lembramos de algumas definições importantes, que qualquer base elevado a 1 vai ser ela mesma. Quando o A for diferente de 0, essa base, esse A elevado a 0, a resposta sempre vai ser 1. E que quando o expoente for um número inteiro negativo, o resultado é o inverso da potência com o correspondente expoente positivo. Tabela B. Então, estão aqui as potências, agora já temos todas elas em frações. A base é menos 5/3 e continua do mesmo jeito. Expoente negativo, vamos inverter a base para virar em positivo e aí calcular. Então, menos 5/3 elevado a menos 4, vai ficar menos 3/5 a quarta e a resposta 81/625. Menos 3/5 elevado ao cubo, invertendo a base ali porque era menos 3 o expoente, a resposta menos 27/125. Na terceira coluna, o expoente é menos 2, então eu vou inverter a base, menos 3/5 ao quadrado, 9/25. Menos 5/3 elevado a menos 1, inverte, menos 3/5 elevado a 1 é ele mesmo. Qualquer base elevado a 0, a resposta é 1. Qualquer base elevado a 1 é ela mesma, então ela mesma vai ficar menos 5/3. Menos 5/3 elevado ao quadrado, 25/9. Menos 5/3 ao cubo, menos 5/3 ao cubo vai ficar menos 125/27. Menos 5/3 elevado à quarta potência, 625/81. Vejam, comparem aí que são respostas invertidas. Então, importante, quando a base é positiva, a resposta sempre vai ser positiva. Quando a base é negativa, expoente ímpar, continua negativa a resposta. Se o expoente for par, a resposta vira positiva.
Ainda nessa página 4, exercício número 3. Use as propriedades da potenciação para representar as expressões como uma única potência de expoente não negativo. Letra A. Temos a mesma base, menos 5, multiplicação entre elas, menos 5 elevado a menos 2 vezes menos 5 elevado a 2. Então, vou repetir a base, somar os expoentes, menos 2 com mais 2, 0. Então, lembrando da nossa regra, multiplicação de bases iguais, repete-se a base e soma-se os expoentes. Na letra B, 6 elevado a menos 3 dividido por 6 elevado a menos 5. Repete ali a base 6. Menos 3 menos o menos 5, vai ficar mais. Então, menos 3 mais 5 vai ficar 6 elevado ao quadrado. Relembrando a regra, divisão de bases iguais, repete-se a base e subtrai-se os expoentes. Letra C, 10 elevado à quinta dividido por 5 elevado à décima. Aqui você vai falar assim, mas professora, não tem nem bases iguais e nem expoentes iguais. Mas tem um recurso, vou poder mexer aqui para fazer com que fique algo igual. Por exemplo, 10 elevado à quinta ali, eu posso transformar em 2 vezes 5. Então, 2 vezes o 5 elevado à quinta. Vou distribuir aquele expoente 5, 2 à quinta, vezes 5 à quinta, dividido por 5 à décima. Como 5 à quinta e 5 à décima estão com a mesma base, eu vou poder subtrair, porque é uma divisão, vou subtrair os expoentes. Então, eu tenho 2 à quinta vezes 5 elevado a menos 5. Vou inverter a base 5 para o expoente ficar positivo. Então, 2 à quinta vezes 1 quinto, também elevado à quinta. Como o expoente agora é igual, eu vou multiplicar as bases e repetir esse expoente 5. E assim, eu tenho 2 quintos elevado à quinta potência. Bases, vou relembrar aqui a regra, bases diferentes e expoentes iguais. A gente vai repetir o expoente e realizar o produto ou a divisão entre as bases, como estiver aí no enunciado, no exercício. Letra D. Temos uma mistura, várias propriedades aqui juntas. Vou começar resolvendo a multiplicação que está ali entre parênteses. Vou somar o 2, o expoente 2 com o expoente 1. Ficou o expoente 3, 3 ao cubo elevado ao cubo. Faço a multiplicação desse 3, esse expoente 3 com esse expoente 3 aqui. Então, vou ficar com o expoente 3 à nona. Agora, tem uma divisão com bases iguais. Vou subtrair esses expoentes, ficando com 7 menos 9 menos 2. Potência de potência aqui. Vou multiplicar, menos 2 vezes menos 2, portanto, a minha resposta é 3 elevado à quarta potência. Na letra D, visualizo aqui que as bases são diferentes, mas, por exemplo, aqui no numerador, o expoente é 4 para as duas bases. Então, eu vou juntar o 4 vezes 6 e repetir esse expoente 4. Posso fatorar o 16, ele é a mesma coisa que 2 à quarta. Ah, professora, poderia colocar 4 ao quadrado? Poderia, mas aí você ia visualizar que não ia sair do lugar, não ia te resolver nada. Então, fatório 16 como 2 à quarta, vai ficar 24 à quarta dividido por 2 à quarta, mesmo expoente e uma divisão. Vou juntar na mesma as duas bases, o 24 dividido por 2, e vou repetir esse expoente 4. Então, eu tenho 12 elevado à quarta potência, vai ficar 12 elevado a menos 12. Como ele pedia expoente não negativo, preciso inverter a base para o expoente ficar positivo. Vamos relembrar aqui rapidamente o que é notação científica.
Então, escrever um número em notação científica é escrevê-lo como um produto de dois fatores. Uma regrinha básica seria essa aqui. Então, é um número que multiplica uma potência de base 10. Esse número que está multiplicando, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Se eu falar, por exemplo, generalizá-lo e chamá-lo de A, esse A tem que ser menor do que 10, mas ao mesmo tempo tem que ser maior ou igual a 1. E o expoente dessa potência de base 10 é um número inteiro. Isso significa que ele pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser inclusive o zero. Lá na página 6, vamos fazer o exercício 6 também. Leia o texto a seguir. Brasil, o país dos 100 milhões de raios. Dos 3,15 bilhões de raios que golpeiam a Terra e seus habitantes durante um ano, 100 milhões deles vêm desabar em terras brasileiras. O número divulgado por uma equipe de cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INEP, em São José dos Campos, São Paulo, não é superado por nenhum outro país e ficou bem acima das expectativas que davam conta de 30 milhões ao ano. Complete a tabela com as informações do texto. Então, temos aqui a tabela. A tabela quer que você represente os valores do texto com número com algarismos e ele também em notação científica. Então, o primeiro valor ali, raios que caem na superfície da Terra em um ano. Visualizamos que isso é 3 bilhões 115 milhões de raios que caem na Terra. Estimativa da quantidade de raios que cairiam no Brasil. A estimativa é de 30 milhões. E raios que realmente caíram no Brasil foram 100 milhões. Escrevendo esses números em notação científica, então, temos o primeiro 3,15 vezes 10 elevado a 9. 30 milhões é 3 vezes 10 elevado a sétima. E 100 milhões podemos escrever de duas formas. 1 vezes 10 elevado à oitava ou apenas 10 elevado à oitava. Exercício 7. Observe os números do quadro escritos em notação científica. Então, temos aqui 6 valores. Letra A. Coloque-os em ordem crescente, do menor para o maior. Há duas possibilidades. Ou você transcreve esses números que estão em notação científica para números com todos os seus algarismos, e aí vê qual é o maior e qual é o menor, ou analisa por aqui mesmo. Então, a gente vai olhar primeiro para o expoente. Como eu quero do menor para o maior, quem vai ser o menor número? Aquele cujo expoente é o menor valor. Portanto, começamos com o expoente menos 5. Assim, o 8 vezes 10 elevado a menos 5 é o menor número. Depois do expoente menos 5, visualizamos que temos um expoente menos 4. Então, o próximo número, 3,1 vezes 10 elevado a menos 4. Depois do menos 4, temos apenas expoentes positivos, então vamos para o menor expoente positivo, no caso, o expoente 3. Então, 7 vezes 10 elevado ao cubo. O próximo número, com expoente 5, temos 2. Só que temos só 10 elevado a 5 e 6,3 vezes 10 elevado a 5. Óbvio que primeiro vem o 10 elevado à quinta, para depois vir o 6,3 vezes 10 elevado à quinta. E por último, o número maior aqui é o 5 vezes 10 elevado à sexta potência. Na letra B, calcule o quociente entre o maior e o menor número, apresentando a resposta em notação científica. Então, o maior número é o 5 vezes 10 elevado à sexta, o menor 8 vezes 10 elevado a menos 5. Como ele quer o quociente, ele quer uma divisão. Para realizar divisão com números em notação científica, a gente separa, a gente faz a divisão dos números que estão multiplicando a base 10 e a divisão
que dá essa divisão, né, do 5 pelo 8, já dá 0,625, e fazemos a divisão da potência de base 10. Lembrando que quando eu tenho divisão de bases iguais, eu vou subtrair o expoente. Então, é 6 menos o menos 5. Portanto, vai ficar 10 elevado a 11. Ainda não está em notação científica porque eu estou com zero ali. Lembra que a condição tem que ser um número menor, maior ou igual a 1? Então, eu tenho que transformar esse número para a notação científica. Portanto, 6,25 vezes 10 elevado à 10ª potência. Lembrando, a minha vírgula andou para a direita, eu vou subtrair do expoente. A minha vírgula andou para a esquerda, eu vou adicionar ao expoente. Vamos para o item C. Calcule a diferença entre o segundo e o último número do quadro. Escreva o resultado em notação científica. Ao contrário do produto, né, da multiplicação e da divisão, a diferença não pode ser realizada com os números escritos na forma de notação científica. Eu preciso transformá-los. Então, o segundo e o último número são 10 à quinta menos o 7 vezes 10 ao cubo. Transformando para números com todos os seus algarismos, eu tenho 100.000 menos 7.000 igual 93.000, colocando em notação científica 9,3 vezes 10 elevado à 4ª potência. A letra D. Escreva em notação científica o produto dos 3 últimos números do quadro. Então, eu vou multiplicar os 3 últimos valores aqui. E a multiplicação, como eu disse antes, eu vou juntar os números que estão multiplicando a base 10. Faço eles juntos. E também faço juntos todas as bases 10. Então, juntei aqui no primeiro parênteses aqui, os 5 vezes 8 vezes 7. Dentro do segundo parênteses, 10 à sexta vezes 10 a menos 5 vezes 10 ao cubo. Então, vou ficar com 280 vezes 10 elevado a 6, mais o menos 5, mais 3. Vai me dar 2,8 vezes 10, aqui somando, ó, 6 com menos 5 dá 1. 1 mais 3, 4. E como eu andei a minha vírgula ali 2 casas para a esquerda, eu vou somar 2 ao expoente. Portanto, a resposta final, 2,8 vezes 10 elevado à 6ª potência. Lá na página 8, vamos para o exercício 10. Esse exercício 10, observe o diagrama a seguir e a representação dos conjuntos numéricos estudados até aqui. Números naturais, números inteiros, racionais, irracionais e os reais. Então, aqui está a representação dos conjuntos. Temos o conjunto dos reais, que é formado pelos racionais e irracionais. Dentro dos racionais temos os inteiros e dentro dos inteiros os naturais. Ele quer que você escreva na letra A, dentro desse quadro, os números que estão na tabela abaixo, no quadro abaixo. Então, eu vou escrever dentro desse diagrama. Então, a tabela é essa daqui. Esses são os números que eu vou colocar dentro daquele diagrama. Então, eu vou seguir a ordem aqui da linha. Então, vou começar pelo 2/3, 5/4 e assim por diante. Vamos mostrar aqui o diagrama de novo. Então, o primeiro número 2/3 é uma fração, não dá, a divisão não é exata, então temos um número racional. Segundo valor, 5/4 dá um decimal exato, mas, como é um decimal, também nos racionais. O terceiro valor, menos 4/2, dá para fazer uma divisão, dá um número inteiro, ó, menos 2. Então, dentro aqui do conjunto dos inteiros. O próximo número também, 24/8 negativo, dá um valor inteiro, essa divisão, menos 3. Então, está dentro dos inteiros. O próximo número, 1.353 dividido por 22, dá um decimal infinito de novo, então, dentro dos racionais. A raiz quadrada de menos 81, ela está aqui fora, porque não existe um número que elevado ao quadrado dá menos 81, então ela não é um número real.
O próximo número é o zero, é um número natural. O número π é um número irracional. 3/7 é um número racional, dá um decimal, então fica aqui dentro dos racionais. Menos 15, número inteiro. 23, número natural. Menos 12, inteiro. 224, natural. Raiz de 3 dividido por 2. A raiz de 3 é um número irracional. O número irracional dividido por 2 continua sendo um número irracional. Menos a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, será menos 3, um número inteiro. Próximo valor, 2, número natural. Próximo valor, raiz cúbica de menos 27. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3, então é um número inteiro. Próximo valor, menos 42, também é um número inteiro. Raiz quadrada de 64 dividido por 2, raiz quadrada de 64 é 8, 8 dividido por 2, resposta é 4. Logo, então, vai ser um número natural. O próximo valor é uma dízima, então está dentro dos racionais. O próximo número é um número decimal infinito sem repetição, então é um número irracional. O próximo é um decimal exato, 0,9, então é dentro dos racionais. Menos 5,234 também é número racional. 67 é natural. E o último número que nós temos aqui é o menos 70 quintos, que dá um decimal, que dá um número inteiro, dá menos 14, portanto, aqui dentro do conjunto dos inteiros. Letra B. Há um número do quadro que não é um número real? Qual é esse número e justifica a sua resposta? Então, esse número é a raiz quadrada de menos 81, porque eu não consigo elevar um número ao quadrado e chegar em menos 81. 9 vezes 9, 81 positivo, menos 9 vezes menos 9 também dá 81 positivo. Na letra C, escreva um exemplo diferente dos números do quadro anterior. Primeira bolinha, um número real que não seja racional. Se é real e não é racional, só pode ser um número irracional. Tenho infinitos exemplos, coloquei 2 para vocês. Raiz quadrada de 2 é um decimal infinito e um outro decimal infinito que eu coloquei aqui, o 3,2134. Aí, reticências, não tem repetição, então é um número irracional. Na segunda bolinha, um número real que não seja irracional. Então, é o contrário. Se ele é real e não é irracional, ele é um número racional. Por exemplo, raiz quadrada de 1, a dízima periódica 1,333, né? O 8 décimos, que dá um decimal exato, e assim por diante. Tem vários números aí que são racionais. Na página 11, temos o exercício 17. Associe a primeira coluna à segunda. Primeira coluna, tenho raízes aqui, e na segunda coluna eu tenho as respostas. Então, primeiro, vamos resolver essas raízes para saber qual é a letra, né? Onde vamos colocar cada letra. Raiz cúbica de 729. Eu fatoro 729, chego em 3 elevado à sexta. Aí eu simplifico o índice expoente por 3. Radical vai desaparecer, sobrou 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, letra A está aqui no 9. Raiz quarta de 256. Vou fatorar o 256, é 2 à oitava, que vou simplificar, índice expoente 4 e 8 por 4. Radical desaparece, ficou 2 ao quadrado é 4. Letra B está aqui. Menos a raiz quadrada de 64, tá fácil, é menos 8. Então, letra C, aqui no menos 8. Letra D, menos a raiz quadrada de 144, 196 avos. Raiz quadrada de fração, você pode separar raiz do numerador, raiz do denominador.
será 12/14, simplifico por 2 e a minha resposta é menos 6/7. Está aqui a letra D. Na letra E, mesma coisa, raiz quadrada de 49 e raiz quadrada de 36, menos 7/6, letra E encontrada. E por último, então, raiz cúbica de menos 343. Se eu fatorar o 343 dá 7 ao cubo, então vai ficar menos 7 ao cubo. Simplifico o índice e expoente e chego na resposta menos 7, letra F, aqui relacionada. Página 13, exercício 22. Complete a tabela que relaciona a potência com o expoente fracionário, o radical e o resultado correspondente a ele na forma simplificada. Então, aqui está a tabela. Eu tenho alguns números na forma de radicais, outros com o expoente ali fracionário, e eu quero o resultado de todos eles na forma simplificada. Raiz cúbica de 7/5, na forma de expoente fracionário, 7 elevado a 5/3. Resolvendo isso aqui, vou abrir o 7/5 como 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado. Expoente e índice iguais, eu cancelo. Fiquei com 7, do expoente 3 que cancelou. Raiz cúbica de 7 ao quadrado, que eu posso ainda melhorar para 7 raiz cúbica de 49. Na segunda linha, 3 elevado a 4/10 vai ficar a raiz décima de 3/4. Vou simplificar por 2, vai ficar a raiz quinta de 3 ao quadrado e ainda posso melhorar a raiz quinta de 9. Raiz quadrada de 11 ao cubo, na forma de expoente fracionário, 11 elevado a 3/2. Vou abrir o 11 ao cubo como 11 ao quadrado vezes 11. Cancelo o índice e expoente 2, fiquei com 11 raiz quadrada de 11 e ainda posso escrever sem o índice 2 ali. Chegamos nesta potência com expoente fracionário, mas ele é negativo. Então, raiz quadrada de 3 elevado a menos 1. Não tem como ter índice negativo, tá? Então, o negativo da fração ali está com o numerador menos 1. Então, para eu resolver esse 3 elevado a menos 1, eu vou inverter. Vai ficar 1/3 elevado a 1, que é o próprio 1/3. Não posso, ter raiz no denominador, eu vou fazer a racionalização pela raiz quadrada de 3. E a minha resposta será a raiz de 3 dividido por 3. Finalizando essa tabela, os últimos valores aqui, meio elevado a menos meio. Então, 0,5 vai ficar a raiz quadrada de meio elevado a menos 1. Transformei esse 0,5 em fração. Então, raiz quadrada de 1 meio elevado a menos 1. Vou inverter a base para o expoente ficar positivo. Então, sobrou raiz quadrada de 2. Raiz cúbica de 4/5 é 4 elevado a 5/3. Vou abrir o 4, como 2 ao quadrado. Multiplico aqueles expoentes, vai ficar 2/10. Abro 2/10 com expoentes 3. Consigo 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, deu 9. Então, tenho 2 ali com expoente 1 que não está escrito. Todo mundo que tem o expoente 3 eu cancelo com o índice 3. E ficou, então, 8 raiz cúbica de 2. Último número dessa tabela, 16 elevado a menos meio. Mais uma vez, o expoente negativo. Então, raiz quadrada de 16 elevado a menos 1. Vou inverter. Vai ficar raiz quadrada de 1/16 elevado a 1. Que é a raiz quadrada de 1/16, e a minha resposta, então, é 1. Chegamos ao final de mais uma aula, mas não se esqueçam, nessa semana teremos ainda a aula número 2. Teremos o segundo vídeo para concluir a revisão desse primeiro bimestre. Então, fiquem bem e até a próxima aula da semana.
Música